Miguel, um homem cujo riso outrora preenchia os cômodos de uma casa feliz, agora se via encurralado na penumbra de um salão de jogos, o cheiro de fumaça e desespero impregnado no ar. Seus olhos, antes brilhantes de ambição e carinho, refletiam a luz fria das máquinas caça-níqueis, um brilho vazio de um futuro que se esvaía. Outrora, sua vida era um quadro de prosperidade, pintado com as cores vibrantes do sucesso profissional e da alegria familiar. Ana, sua esposa, era a personificação da graça, uma mulher cuja fé inabalável era a âncora de sua existência. Sofia, a pequena filha, era a melodia de seus dias, seus primeiros passos e risadas ecoando como a mais pura sinfonia em seu lar. A memória de um passado idílico era agora um fantasma a assombrá-lo. Ele se lembrava do dia em que tudo começou, uma aposta inocente em um jogo de cartas com amigos, apenas para passar o tempo. Uma vitória rápida, um lampejo de adrenalina que prometia mais. Aquela primeira aposta, um pequeno desvio na estrada da vida, revelou-se o ponto de virada para um abismo sem fim. A princípio, as mentiras eram pequenas. Desculpas esfarrapadas para justificar o tempo gasto fora de casa, o dinheiro que começava a desaparecer misteriosamente da conta conjunta. Ana, com sua intuição aguçada e seu coração terno, sentia a distância crescente, o véu de segredo se estendendo entre eles. Sua fé a impelia a buscar respostas nas Escrituras, a encontrar passagens que falassem sobre os perigos dos vícios, sobre a responsabilidade do homem para com sua família. Ela tentava, com paciência e amor, guiar Miguel de volta aos ensinamentos bíblicos, à promessa de uma vida íntegra e plena. Mas a voz dela era abafada pelo sussurro sedutor de Lúcio, um amigo recém-chegado em sua órbita, cuja presença era tão cativante quanto perigosa. Lúcio, com seu sorriso fácil e suas palavras persuasivas, parecia sempre estar lá para encorajar a próxima aposta, a próxima rodada, a próxima chance de recuperar o que foi perdido. Ele era a personificação da tentação, o catalisador silencioso da queda de Miguel. A deterioração foi gradual, mas implacável. Miguel perdeu o emprego, a casa que era o santuário de sua família, e o mais doloroso, a confiança de Ana e o brilho nos olhos de Sofia. As cenas de desespero eram frequentes, intercaladas com momentos de remorso, onde a consciência pesava como uma bigorna. No entanto, a compulsão era um monstro insaciável, sempre exigindo mais. A Bíblia, antes um conforto e guia para Ana, tornara-se para Miguel um fardo de culpa. Cada versículo, um lembrete de suas falhas, um espelho implacável de sua degradação. A dívida cresceu, tornando-se uma montanha intransponível. Agiotas, orquestrados por Lúcio, começaram a rondar, suas ameaças veladas transformando-se em avisos explícitos que colocavam a segurança de Ana e Sofia em risco. Em uma noite chuvosa, Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, fez um ultimato doloroso, citando passagens bíblicas sobre a responsabilidade do homem de proteger e prover para sua família, sobre a importância da integridade. Em um ato de fraqueza desesperada, Miguel traiu a confiança de Ana de uma forma irreparável para conseguir o dinheiro que precisava. Um ato que destruiu o último resquício de esperança entre eles. Na manhã seguinte, ao acordar em um silêncio assustador, Miguel encontrou a casa vazia. Ana e Sofia haviam desaparecido. Sobre a mesa da cozinha jazia apenas uma Bíblia aberta, suas páginas amareladas, em uma passagem que ele não ousou ler. A dor era um nó na garganta. A solidão, um eco ensurdecedor. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O choque da ausência de Ana e Sofia atingiu Miguel como um raio, esvaziando-o de qualquer resquício de negação que ainda pudesse nutrir. O silêncio da casa era ensurdecedor, cada cômodo ecoando as memórias de risadas e aconchego que ele havia destruído. A solidão instalou-se,
um vazio gélido que se misturava à culpa e à vergonha. Seus olhos, antes fixos nas luzes hipnotizantes dos jogos, agora vagavam sem rumo pelo que restava de sua vida. Foi então que ele viu a Bíblia, deixada por Ana sobre a mesa da cozinha. As páginas estavam abertas em Salmos 51, versículos que falavam de um coração quebrantado e contrito, de perdão e arrependimento. Era um espelho para sua alma atormentada, um convite silencioso à redenção. Naquele instante, Miguel percebeu que precisava mudar, não apenas por Ana e Sofia, mas por si mesmo. A luta contra o vício, contudo, era excruciante, uma batalha interna travada a cada pensamento, a cada impulso. O desejo de jogar era um demônio persistente, sussurrando promessas vazias de vitória e alívio. Ele buscou ajuda, encontrando uma comunidade de apoio, onde, em uma das reuniões, conheceu um homem chamado Roberto. Roberto, um ex-viciado em jogos, com uma história de perdas e redenção surpreendentemente semelhante à sua, tornou-se seu mentor. Seus olhos cansados, mas cheios de uma paz recém-descoberta, transmitiam a Miguel a esperança de que a recuperação era possível. Roberto falava da importância da fé como âncora, a única força capaz de suplantar a tentação. Enquanto Miguel dava seus primeiros e hesitantes passos em direção à sobriedade, Lúcio reapareceu, como uma sombra indesejada do passado. Com sua usual lábia, ele tentou arrastar Miguel de volta para o abismo, oferecendo uma última chance de recuperar o que havia perdido, de dar a volta por cima. Mas desta vez, as palavras de Lúcio soavam ocas, desprovidas do poder de outrora. A Bíblia, antes um peso de culpa, começou a se transformar em um bálsamo para Miguel. Ele começou a ler, não por obrigação, mas por um anseio genuíno de encontrar consolo e força nas Escrituras. As passagens sobre perdão, esperança e a superação das provações ressoavam em seu coração, oferecendo uma nova perspectiva. Miguel dedicou-se a pequenos atos de bondade, tentando reparar o mal que havia causado. Voluntariou-se em um abrigo, ajudando outros que, como ele, se encontravam à deriva. Cada sorriso que recebia, cada palavra de gratidão, era um pequeno passo em direção à sua própria cura. Contudo, a ausência de Ana e Sofia era uma ferida aberta, uma motivação constante. Ele precisava encontrá-las, não apenas para pedir perdão, mas para mostrar-lhes o homem que ele estava se tornando. A busca por elas tornou-se sua principal motivação, o farol que o guiava na escuridão. Com a mente mais clara, Miguel começou a ligar os pontos. As dicas de Lúcio, as oportunidades que sempre o levavam a mais perdas, a forma como as dívidas se acumulavam exatamente quando ele estava mais vulnerável. Ficou claro que Lúcio não era um amigo, mas um manipulador, alguém que se beneficiava de sua queda. A raiva ferveu em seu peito, mas Miguel canalizou essa energia para a determinação. Ele confrontou Lúcio, exigindo saber o paradeiro de Ana e Sofia. Lúcio, pego de surpresa pela nova postura de Miguel, e talvez temendo as consequências de suas ações, revelou que sabia onde elas estavam. No entanto, havia uma condição perigosa, que testaria os limites da moralidade que Miguel estava tentando reconstruir. O reencontro com sua família dependia de uma escolha que poderia comprometer tudo o que ele estava lutando para ser. Miguel estava forçado a fazer uma escolha moralmente ambígua para reencontrar sua família. A condição de Lúcio era um abismo moral. Ele exigia que Miguel participasse de um esquema de fraude, um trabalho que, segundo Lúcio, pagaria suas dívidas e garantiria o retorno de Ana e Sofia, cujas vidas estariam de alguma forma ligadas à sua participação. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era a aprovação final, o verdadeiro teste de sua nova fé. Tudo o que ele havia aprendido, cada versículo da Bíblia que havia lido, cada conselho de Roberto, ecoava em sua mente.
O caminho fácil, o atalho para o reencontro com sua família, estava diante dele, sedutor e traiçoeiro. Mas ele sabia que ceder seria trair a si mesmo. Trair a transformação que tanto lhe custara. Com a voz embargada e o coração batendo forte, Miguel recusou. Ele olhou nos olhos de Lúcio, não com medo, mas com uma determinação que o próprio Lúcio não reconhecia. Não, disse Miguel firme. Não posso fazer isso. Não posso construir minha redenção sobre a areia da mentira e da ilegalidade. A expressão de Lúcio endureceu e ele proferiu ameaças, garantindo que Miguel nunca mais veria sua família. Miguel sentiu o desespero tentando dominá-lo, a dor da perda iminente. Ele estava sozinho, vulnerável, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu-se íntegro. Ele havia escolhido o caminho mais difícil, recusando-se a comprometer seus valores recém-adquiridos, mesmo que isso significasse perder Ana e Sofia novamente. A cena se desdobrou em um silêncio pesado, com Miguel enfrentando as consequências de sua decisão, uma solidão que parecia mais profunda do que qualquer outra que já sentira. No entanto, o que Miguel não sabia era que Ana, guiada por uma intuição que só o amor de mãe e esposa pode proporcionar, estava observando. Ela havia mantido contato com Roberto, que a informava sobre os progressos de Miguel, mas também sobre os perigos iminentes. Ana e Sofia não estavam tão longe quanto Miguel imaginava. Elas testemunharam de longe o confronto de Miguel com Lúcio e, o mais importante, sua recusa em ceder ao mal. O coração de Ana se encheu de uma mistura de alívio e esperança. Aquele Miguel, que se recusava a trair seus princípios, mesmo sob a ameaça da perda, era o homem por quem ela havia se apaixonado. O reencontro foi em um parque, sob uma árvore frondosa, em um fim de tarde dourado. Sofia, ao ver o pai, correu para seus braços, um sorriso que Miguel pensou que nunca mais veria, iluminando seu rosto. Ana se aproximou, os olhos marejados. Miguel ajoelhou-se diante dela, as palavras de arrependimento brotando de sua alma. Ana, me perdoe, ele sussurrou, as lágrimas rolando livremente. Eu errei, eu falhei, mas eu mudei. Por favor, me dê uma chance de provar. Ana, com um amor que transcende a dor, citou a passagem bíblica sobre o filho pródigo, acolhendo-o de volta. A confiança precisa ser reconstruída, Miguel, mas estou disposta a tentar. A partir daquele dia, a família começou a se curar. Miguel demonstrou sua mudança através de ações consistentes. Ele não apenas se manteve firme em sua sobriedade, mas também se tornou um defensor ativo contra o vício. Sua história, antes um testemunho de queda, transformou-se em um farol de esperança para outros. Ele compartilhava sua jornada em grupos de apoio, em palestras, usando sua experiência para alertar e inspirar. A Bíblia, que um dia foi um fardo de culpa, tornou-se o alicerce de sua família, um guia para uma vida de propósito e integridade. Eles liam juntos, oravam juntos e encontraram nas Escrituras a força para reconstruir não apenas seu lar, mas também seus corações. Anos depois, Miguel era um homem transformado, feliz e realizado. O brilho havia retornado aos seus olhos e o riso, outrora perdido, preenchia novamente os cômodos de sua casa. Ele e Ana, mais fortes do que nunca, observavam Sofia crescer, uma jovem cheia de vida, que aprendera com os erros e a redenção de seu pai. A história de Miguel se tornou um testemunho vivo do poder do perdão, da fé inabalável e da capacidade humana de superar os vícios mais profundos. A família, unida e fortalecida pela provação, vivia uma vida plena, com Miguel dedicando-se a espalhar a mensagem de esperança e redenção, provando que, mesmo nos abismos mais escuros,